você sabia que pode desenhar qualquer personagem em qualquer posição, utilizando para isso um simples bonequinho de palitinho? É verdade, você pode desenhar uma figura tão complexa quanto essa ou qualquer outra, recorrendo para isso a um simples boneco de palito. O mesmo boneco de palito, ou muito parecido, com aquele que utilizávamos quando éramos crianças. Qual era o boneco que a gente desenhava quando a gente era criancinha? Era esse boneco aqui, né? Era um boneco parecido com esse, certo? Um boneco que tinha um eixo para a coluna, dois eixos para os braços, dois eixos para as pernas, porém não considerava a divisão entre os braços, não considerava as divisões entre as pernas, não considerava a largura dos ombros, não considerava a largura do quadril, e tinha tamanhos que, bem, simplesmente desconsideravam por completo as proporções humanas, as reais medidas do ser humano. Se você refinar esse boneco só um pouquinho, no entanto, se você refinar esse boneco só um pouquinho, você vai conseguir obter um resultado que vai sim te levar ao desenho do Homem-Aranha ou de qualquer outro personagem do seu interesse. Para isso você vai precisar usar uma elipse para desenhar a cabeça, um segmento desse tamanho aqui, ó, para desenhar a coluna. Percebe a comparação de tamanho aqui? Você pode utilizar também um segmento abaixo da cabeça, tá? Formando uma cruz, ó. Um segmento para estabelecer a linha dos ombros, um outro segmento para estabelecer a linha do quadril, e aqui você tem algo parecido com a letra I. A letra I escrita em caixa alta, em maiúscula, tá? Como letra maiúscula. Letra de forma, tudo bem? Aqui, ó, conseguem ver o I? A partir daqui, se você utilizar dois segmentos para os braços e, evidentemente, dois outros segmentos para as pernas, você vai estar conseguindo desenhar o super bonequinho de palitinho. Um bonequinho de palitinho que vai estar te possibilitando, como eu disse, desenhar qualquer personagem. Isso não é brincadeira. A evolução natural desse bonequinho de palitinho é algo mais complexo, é um manequim como esse. Porém, um manequim desse nível aqui pode ser muito difícil de fazer se você não seguir um passo a passo, certo? O desenho muscular, o desenho de músculos, ossos, ele segue o desenho de manequim. Quer dizer, o ideal é que você concilie o desenho de eixos, o desenho do bonequinho de palitinho, com o desenho de manequins, que eventualmente vai se tornar um desenho anatômico na medida que você for acrescentando músculos. E se você pensou, mas eu não quero desenhar homens musculosos, eu nem gosto tanto de desenhar músculos, isso é indiferente, porque do manequim, ou mesmo do bonequinho de palitinho, você pode saltar para uma forma anatômica mais simples que essa aqui. Você pode desenhar cartoons, você pode desenhar mangás. O bonequinho de palitinho e o manequim vão estar te possibilitando desenhar corpos de N diferentes níveis de complexidade anatômica. Então não é porque você seguiu o caminho do bonequinho de palitinho e do manequim que você precisa desenhar o Homem-Aranha, você precisa desenhar o Superman. Não, você poderia usar um bonequinho de palitinho e o manequim para desenhar o Pernalonga, certo? É claro que as medidas, os tamanhos, as distâncias, as proporções seriam outras, mas a base é a mesma. O raciocínio gráfico utilizado para esboçar uma figura humana ou uma figura humanoide é muito parecido. De fato, o esboço de animais, de modo geral, segue princípios muito semelhantes. Para todo e qualquer esboço de um ser vivo ou de um objeto, nós começamos por linhas bem leves, tá? Isso é importante salientar também. Por quê? Porque como trabalhamos com muitas diferentes etapas, o que acontece é que uma etapa sucede à outra. E na medida que nós avançamos no detalhamento, nós precisamos remover as primeiríssimas linhas, ou seja, na medida que eu for acrescentando detalhes ao meu bonequinho de palitinho, eu vou removendo outros, eu vou removendo as primeiras informações visuais.
os primeiros detalhes. Entendido? Então, se você chegou aqui, o que você faz? Você vai simplesmente suavizar o bonequinho com uma borracha. Tudo bem? Você vai suavizar esse boneco. Como eu suavizo? Você passa a borracha com leveza sobre ele. Remove os excessos, não apaga de todo, apenas suaviza os eixos. E começa a acrescentar detalhes. Eu vou desenhar um corpo aqui muito simples para que você não tenha dificuldade de me acompanhar. Você vai utilizar círculos aqui nas extremidades do eixo dos ombros. Para quê? Para facilitar o desenho dos mesmos. Você vai usar cilindros para desenhar os braços. Tanto a parte medial do braço, como o antebraço. Você vai usar canudinhos, ó, cilindros, fragmentos de canudo. Imagine que você seccionou um canudo em várias partes. Você vai usar isso para compor os ombros. Para compor aqui o tronco, você pode pensar num carretel de linha, numa silhueta. Ó. Essa silhueta funciona muitíssimo bem. Nós ainda vamos ter algum vídeo só sobre isso. Essa ampulheta, esse carretel de linha, funciona muitíssimo bem para desenhar o tronco. É uma das formas mais importantes para estruturar o tronco do ser humano. Certo? Se você colocou esses tubinhos aqui e o carretel de linha aqui, fica muito mais fácil aqui abaixo desenhar uma cueca. E aqui abaixo ainda, tubos, cilindros, como esses aqui, só que mais grossos, para desenhar as pernas. Ah, meu personagem tem as pernas finas. Tudo bem, mas em geral nós temos as pernas mais grossas que os braços, observem isso. A menos que a pessoa seja uma pessoa anabolizada, que usa certos produtos para ficar com os braços bem fortes, não malhe perna, tem as pernas muito finas, geneticamente muito finas, aí pode ser que ela tenha um braço aparentemente mais grosso que a perna, porém o normal é nós temos as pernas mais grossas, até para sustentar o corpo. Tá? A natureza cuida disso para a gente. Entendido? Ó, círculos também são utilizados para compor esses pontos de articulação dos joelhos. E eu não mencionei, mas eles também podem ser utilizados para compor os pontos de articulação dos cotovelos, até mesmo dos pulsos e tornozelos. Tá? Esses pontos de articulação, esses círculos, eles facilitam pensar a movimentação dos braços e pernas. E eles antecedem uma curvatura anatômica que nós temos aqui, nos cotovelos, nos tornozelos. Esses cantos abaloados, o desenho desses cantos dos joelhos é facilitado pelos círculos. Entendido? Ó, um triângulo aqui pode ser usado para compor o trapézio, essa linha dos ombros. E se você pode, por fim, conectar essa elipse com um cilindro, você também pode pensar nisso aqui como um retângulo. Só que esse retângulo vai estar seccionando a elipse. Você consegue enxergar? Ó, o retângulo. Se você fizer isso aqui, você já transformou o seu boneco de palito num manequim. Quer dizer, você levou seu boneco de palito a um outro patamar de desenvolvimento. As lições sobre músculos eu vou guardar para outro vídeo, porque sim, nós precisamos acrescentar alguns ossos e músculos, por mais que sejam simplificados. Entendido? Ou seja, com um bonequinho de palitinho você consegue sim desenhar um ser humano. Tá? Se você apreciou esse conteúdo, eu vou te pedir para curtir o vídeo. Se você quer aprender a desenhar, simplesmente acompanhe outros vídeos deste canal, deste perfil. Certo? Outros de meus vídeos. Se você quer aprender mais sobre desenho, quer conteúdo ainda mais aprofundado, considere fazer um curso comigo. Eu sou o professor Diego Silveira. Atualmente eu ministro cursos via lives. E você pode saber mais a respeito questionando-me na área de comentários. Grato por me assistir até aqui. Eu o aguardo em um de meus próximos vídeos.